Bom, e sobre essa viagem do Lula à França, com várias repercussões, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, que vai poder fazer uma análise sobre todos os contextos ditos pelo presidente Lula e qual o principal que você destaca. Muito bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, tudo bem, David? Bom, o principal problema hoje em dia do Brasil é sempre resolver um lado interno, que é a questão econômica, interna, fiscal, e, claro, a falta de uma agenda internacional que crie ali acordos e alianças econômicas que façam com que o Brasil tenha um acesso ao mercado maior, sobretudo para os produtos primários nossos, né, produtos agrícolas e minerais. Tá? Então, a fala tergiversa, né, vai um pouco ali, anda de lado, mas há uma preocupação, sim, do governo atual com relação ao que eles vão ter para entregar nas eleições em que pode haver uma reeleição do Lula, né? Ou seja, o governo está tendo dificuldades e, no caso da viagem à França, isso ficou evidente ali, por não trazer nenhum acordo concreto, né? Ou seja, nem uma palavra de apoio ou alguma possibilidade de apoio por parte do Macron, que é o principal opositor aí do acordo Mercosul-União Europeia. Professor, exatamente sobre isso que eu quero ouvir a sua análise. Essa presença, o presidente Lula falou que quando presidir o Mercosul, ele não sai de lá enquanto esse acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul não seja feito. Você acredita que, mesmo aí com esse impasse, principalmente do setor agropecuário, a presença dele lá pode facilitar essa articulação? Praticamente inviável o acordo, né? Tem objeções muito grandes, tem um apoio ali da Alemanha, Espanha, mas como o acordo tem que ser ratificado primeiro no Conselho Europeu, eles têm que formar essa maioria. Muitos países ali são países produtores agrícolas, né? A França é um grande produtor, nós temos também a Itália, que pode vir a se opor, a Polônia, e alguns desses casos são países que estão com governos muito mais protecionistas e nacionalistas. Depois é que isso vai para os parlamentos nacionais. Então, tem duas etapas, né? E caso no Parlamento Nacional a França continue a colocar sua objeção, o acordo não vai andar, né? Ou seja, então, isso está sendo discutido mais concretamente, desde 99. Né? Foi fechado ali o ano passado e agora vai demorar uma eternidade, talvez, para que ele consiga pelo menos ser votado. E quando for votado, a situação internacional já mudou, né? Câmbio já mudou, produtividade da agricultura brasileira pode ter crescido ainda mais, e aí tudo vai levar a uma renegociação. Então, é um grande problema de acordos multilaterais. Acordos bilaterais são mais rápidos e factíveis, né? As duas partes, quando assinam um acordo, ele já está praticamente encaminhado. Alexandre, eu vou incluir na nossa conversa também o Acácio Miranda para te fazer uma pergunta. Alexandre, bom dia, prazer revê-lo. Ainda mantendo nessa discussão Mercosul-União Europeia, para além da questão do agro, há outros óbices nesse momento ou o agro é, sobretudo, o grande empecilho para esse acordo mais amplo andar? Bom dia, Cássio, prazer revê-lo também. Existe um problema de fundo, né, que é o balanço de pagamentos, ou seja, o que esses países estão mandando de dinheiro para fora e recebendo. Nós temos que lembrar que a Alemanha, ela negocia muito tranquilamente, porque ainda que esteja passando por dificuldades, ela exporta demais. Então, ela é responsável ali por 2/3 do superávit do balanço de pagamentos da zona do euro e da União Europeia. Né? Ou seja, então eles têm dinheiro ali para pagar suas contas externas. Os outros países não têm uma situação tão confortável, não tem uma balança comercial tão confortável. Nós temos Holanda, temos Alemanha nessa situação. Então existe ali um protecionismo, Acácio, por trás dessa discussão. Existe um protecionismo, a China vem de modo muito voraz disputando o mercado europeu, e isso faz com que a Europa agora comece a ter uma visão um pouco mais protecionista, ainda que no discurso
ela fale de liberdade econômica, de abertura, mas não é o que tem acontecido na prática. Professor, conosco também a nossa comentarista e analista Ana Beatriz Reis, que tem uma pergunta para o senhor. Professor, bom dia. Professor, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem visto uma série de ações do presidente americano Donald Trump que refletem diretamente na economia. A minha pergunta é, como, em especial, o tarifaço altera as negociações desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Essas tarifas acabam ajudando esse acordo aí adiante ou isso não muda nada? Bom dia, Ana Beatriz. Caso, né, o tarifaço do Trump atinja a União Europeia de modo mais, digamos, alto, né, com uma tarifa mais alta em relação ao Brasil, pode ser, em relação ao mundo, né, talvez a União Europeia esteja mais disposta a procurar novos parceiros, né, porque ela vai ter que tentar escoar parte do que ela exporta para os Estados Unidos para os outros mercados. A mesma coisa ia acontecer com a China. Né? Mas como parece que o Trump tem usado isso mais como arma de início de negociação, talvez nós não vejamos essa situação acontecer. Para nós estava uma situação muito boa, né? 10% de tarifa média para o Brasil e o resto do mundo com tarifas altas. Né? Isso favoreceria o Brasil. Mas isso já mudou e continuou mudando. Parece que agora, na agenda do Trump, a União Europeia entrou em discussão. Se a tarifa aumentar, eles vão realmente ter que procurar acordos e fica mais fácil para o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, barganharem ali a aprovação do acordo. Professor, mudando um pouco o foco aí entre a relação entre a União Europeia e o Mercosul, o presidente Lula criticou duramente a ONU nessa visita aí à França, justamente a presença dele, que começa na segunda-feira, sobre uma conferência da organização, né? Você acredita que a ONU realmente perdeu o poder de comandar, articular todas essas questões do mundo? E como é que você vê as críticas do presidente justamente no ano em que a gente recebe aqui a COP30, né? Uma conferência que é da ONU? O que nós chamamos de multilateralismo praticamente morreu, né? Ou seja, os órgãos multilaterais perderam muita força, se desidrataram, e como as grandes potências não usam mais esse espaço como seu espaço de mediação, seja a China, seja Estados Unidos, Rússia, e mesmo a União Europeia, isso faz com que o órgão perca ali sua capacidade de articular o mundo. Né? O que nós estamos vendo é uma volta aí do bilateralismo, do unilateralismo, muitos países caminhando para um certo isolacionismo. Isso faz com que o presidente Lula faça essa crítica, porque o Brasil, a diplomacia brasileira está há 30, 40 anos praticamente ancorada no multilateralismo. Nós não temos nem traquejo para acordos bilaterais. Essa situação que nós vimos na França, né? Ou seja, você não consegue ir lá e fazer uma visita de Estado que saia com uma declaração positiva das duas partes, né? Ou seja, muitos sorrisos, né, e poucos acordos. Isso é a situação do mundo atual. O mundo caminha para o bilateralismo e para o unilateralismo. Bom, mas a foto, né, dele com o presidente Macron, ambos ali com a Torre Eiffel de fundo, um clima bastante amistoso, até rostinho colado. E o Lula, antes de ir viajar à França, ele disse: eu vou até lá para mostrar o bom momento vivido pelo Brasil. Mas que bom momento é esse? De que maneira que a gente pode enxergar isso? Então, existe muito já de campanha eleitoral antecipada. Essa é a nossa grande mazela. O Brasil apresenta alguns números bons, sobretudo o emprego, tem mantido uma certa taxa de crescimento, mas nós ainda não nos recuperamos dos baques que vieram ali já há 10 ou mais anos. Ou seja, o Brasil não tem crescido como deveria. Nós estamos patinando, mas tem que ter um pouco ali de campanha, né? Pode ser que o Brasil consiga manter uma tração, né, desse crescimento e isso seria até surpreendente. Mas as expectativas do mercado
estão sempre um pouco abaixo, né? Ou seja, nos próximos anos. Com eleições, né, nós vamos provavelmente assistir novamente uma queda ali do nosso investimento, uma dúvida, uma incerteza de quem vai governar, e essa ideia de bom momento acaba não sendo muito sólida, né? Ou seja, não temos um bom momento, temos muito trabalho pela frente, né? O Brasil não cresce como deveria, sendo um país em desenvolvimento. Bom, sem dúvida, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, trazendo aí o contexto sobre a viagem do presidente Lula à França. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, David.